Luci Terezinha Chimaski, 54 anos, 28 anos de profissão. Denise Raquel Neves Schwab, médica pediatra, 56 anos de idade, 33 anos de medicina, 31 anos de pediatria. Meu nome é Cleonice dos Santos Costa, 54 anos, 17 anos de agente comunitário de saúde. Graziele Bobato Regaio, eu tenho 31 anos e 10 anos de profissão. Eu sou nutricionista. Quando surgiu um concurso, os públicos, tá? E eu fui incentivada com uma vizinha minha, que daí prestei o concurso e fui aprovada. Decidi trabalhar na área da saúde logo ao cursar o segundo grau, porque à época o auxiliar de enfermagem se cursava em nível médio e eu cursei auxiliar de enfermagem. E aí então eu resolvi cursar a faculdade de medicina. Eu decidi em 99. Eu decidi aos 13 anos de idade, naquela época que você está na escola e os professores já começam a trazer jornalzinho, naquela época não tinha Google, né? Então era jornalzinho para a gente se familiarizar com as profissões. E a área da saúde sempre me encantou bastante, porque eu já tinha familiares nessa área e o cuidado de pessoas sempre me apaixonou muito. Do meu sogro, bastante. Irrestrito. Meus pais sempre deram grande valor à educação, sempre foram pessoas que, tanto a mim quanto a minha irmã, incentivaram imensamente que estudassem, que continuassem nas suas carreiras e que fizessem o melhor nessas suas carreiras. Sim. Bastante, sempre me incentivaram a estudar também. Como eu tinha os meus familiares já na área de saúde, todos eles me apoiaram bastante, me incentivaram, ainda mais quando eu escolhi uma área diferente até o momento, que ninguém sabia o que fazia, o que era, para que servia. Os meus familiares, mesmo não sabendo direito, ainda assim me apoiaram bastante. Sim. Sim, tinha os mesmos direitos. Na medicina, isso é muito bem colocado, especialmente no serviço público. O direito para as mulheres e os homens sempre foram muito bem definidos e sempre foram iguais. Quanto à questão de direitos, não houve maior problema. Sim. Quando eu iniciei na prefeitura, sim, no serviço público já estava tudo bem bonitinho, né? Então foi sempre os mesmos direitos. Como a gente tem uma vida diferente, profissional liberal, muitas vezes eu não me dava, na minha parte particular do trabalho extra, eu não me dava férias, nem períodos para descansar, mas aqui sempre tive os mesmos direitos. Tenho uma filha. Tenho 3 filhos e 6 netos. Teve licença maternidade? Não, porque até aí eu não trabalhava, só ficava em casa cuidando dos filhos. Sim, 4 meses. Como que foi voltar ao trabalho tendo filho pequeno após a licença? Tive a ajuda da minha mãe, me deu os intervalos para amamentar. Teve licença maternidade? Tive. À época, a licença maternidade era diferente da atual. Vejam que eu já comecei há muito tempo. A legislação social era bastante diferente. À época, a licença maternidade era de apenas 2 meses. Bastante difícil, né? Mas com amor, gosto do que eu faço, tudo deu certo. Sempre com a ajuda da minha mãe, sempre. E da minha filha mais velha. Foi trabalhando, chegava em casa, cuidando da família, conciliava bem. Batia os horários, porque o período meu de trabalho era 12/36, no começo era 6 horas diária, e depois dava certo, eu comecei a trabalhar à noite e daí melhorou. Como até hoje, mesmo com a licença para o serviço público de 6 meses, vocês vão de acreditar que não foi muito fácil. Felizmente eu tive um apoio muito importante do meu esposo, que valentemente assumiu em algumas situações a posição de pai e mãe,
e tive funcionárias que me ajudaram muito nisso. Eu gostaria de citar uma pessoa conhecida na cidade, que foi a babá de minha filha, que foi a Lídia Botacho, e que com certeza foi uma segunda mãe para ela. Como conciliou família e trabalho? Com as dificuldades que todas as mulheres têm até hoje, fazendo dupla jornada. E veja que a dupla jornada de um profissional médico não é muito simples. É uma jornada muito extensa, que envolve plantões, que envolve emergências, mas a partir do momento que você tem quem te auxilie, pessoas que estejam te apoiando, que você tem bom senso para saber que o trabalho não é tudo, isso pode eventualmente ser conciliado. E deu tudo muito certo. Tanto é que hoje minha filha, já com 28 anos de idade, está esperando para maio a minha neta. É bastante difícil conciliar. Eu tô casada há pouco tempo, mas mesmo não casada, conciliar os pais com a vida profissional também foi bastante complicado, já que o meu trabalho é que nem de professor. Eu atendo e levo o trabalho para casa e tenho que estudar em casa cada caso. Então, essa cobrança de passar um tempo com a família é difícil e ainda preciso de mais estudos para conseguir conciliar tudo. Foram várias, eu vou citar uma. Um determinado dia, eu era funcionária bem nova, eu tinha 3 colegas de serviço, só que devo minha profissão a elas, e uma delas veio e falou: hoje você vai fazer a primeira sutura. E eu tremi bastante, mas fui. O cara estava alcoolizado, nem sentiu, e daí se marcou, que foi a primeira vez que eu peguei um porta-agulha e uma agulha, né? Então, foi essa uma. Não, teve várias, mas essa foi uma delas. Eu acho que se eu fosse contar situações marcantes, eu poderia escrever um livro com toda certeza. Claro que o meu livro não teria tanto sucesso quanto o livro escrito pelo Dr. Eugênio ou pelo Dr. João, que viveram situações muito mais graves, muito mais tristes e com maiores dificuldades. Mas situações marcantes, por exemplo, isso é de conhecimento de todo mundo que trabalhou à época conosco, especialmente no Hospital Luiz Abel Carneiro, era o pouco recurso que tínhamos, por exemplo, para o atendimento dos prematuros. E à época o hospital fazia muitos partos, nós tínhamos um berçário com atendimento de prematuros, onde tínhamos que fazer das tripas coração, onde tínhamos que improvisar para que essas crianças pudessem sobreviver. Diferente de hoje, por exemplo, onde, graças a Deus, através do programa Mãe Paranaense, nós conseguimos que as mães tenham um atendimento de alto risco em hospitais com extremo recurso, e essas crianças prematuras têm uma sobrevida e uma qualidade de vida muito maior. Uma outra situação que era muito marcante, especialmente à época do início do nosso trabalho, era o número enorme de crianças em desnutrição gravíssima, marasmáticas, kwashiorkores, e que nós tínhamos que também fazer milagre para que essas crianças fossem recuperadas nutricionalmente e sobrevivessem, né? Isso hoje não se vê mais, muito pelo contrário. Hoje o nosso desafio é controlar a epidemia de obesidade. Então, são situações marcantes, há milhares delas, né? No início do meu trabalho, assim, que marcou, eu recém comecei a trabalhar no anterior, bastante difícil, foi uma queimadura em uma criança, mais ou menos 1 ano, queimadura de 2º grau. Daí eu tive assim, acreditei que eu tinha que socorrer. Eu não diria trabalhando já na saúde, mas como eu estou em Tibagi há 9 anos e eu trabalhei 6 anos na merenda escolar, no ano que eles decidiram me transferir de Secretaria da Educação para a Saúde, muitos colegas da Secretaria de Educação se assustaram quando descobriram que eu viria trabalhar na saúde, porque na cabeça deles, nutricionista não era profissional de saúde. Então, eles me falaram: mas para quê? Para que serve lá na saúde? Muitos deles não sabiam. E eles achavam que a nossa profissão era só mesmo dentro de uma cozinha, cuidando do trabalho das cozinheiras, das orientações de manipulação de alimentos. Então, essa foi a situação marcante na minha carreira, vamos dizer assim, porque muitas pessoas ainda hoje não sabem que nutricionista é um profissional de saúde.
toda mulher eu acho que é meio personagem de desenho animado, sabe? O Tom e Jerry, ou o Coyote, o Papaléguas, aquele ser que sempre se machuca, mas é a prova de fogo, é a prova de bala, é a prova de toneladas na cabeça, e sempre com a cabeça erguida, levanta do trauma e segue em frente, nunca desiste daquela luta que ele tem, né? Como os personagens mesmo que a gente vê, como um super-herói que a gente acha que vai morrer e no final ressurge. Então, as mulheres que eu tenho como exemplo são assim. E eu acho que mulher é exatamente isso, ser a guerreira e o ser blindado. Eu acho que sim, ser mulher é ser mãe, ser amiga, acreditar no seu trabalho na casa, e também é ser companheira, ajudar as pessoas que realmente estão em volta de você. Mulher é ser guerreira, ser mãe, ter iniciativa, como diz si própria, de ser mãe e pai, na verdade, como eu, né, cuidei dos meus filhos desde pequenos, ter determinação, mulher é tudo. A mulher, ela trabalha no serviço dela fora e chega em casa, ela continua sendo a trabalhadora, porque ela dentro é o serviço de casa. Eu acho isso. Mulher, na verdade, é um ser que Deus fez com todas as suas características de glória, com toda a sua maestria, e fez destas pessoas aquelas que têm uma capacidade incondicional de amar em todas as situações. Elas são mães, elas são cuidadoras, mulheres são chefes de família, mulheres são aquelas que na hora do, entre aspas, vamos ver, são as que realmente decidem. Então, sobretudo, mulher é ser participante dos destinos da nossa sociedade. Eu gostaria, mulheres mais jovens e que vão ficar aqui no trabalho de saúde por muito mais tempo que eu, que estou já iniciando meu processo de aposentadoria, tirem essas lições de que vocês são as guerreiras, vocês é mesmo que decidem, né? Os homens podem executar, mas quem decidimos somos nós. Eu tenho a dizer que eu me sinto muito incomodada de ser homenageada, me sinto desconfortável, extremamente desconfortável. Eu fiz o meu dever, eu tratei bem o meu público, esse orgulho eu tenho. Eu fui gentil, eu fui criteriosa no como falar, eu nunca destratei uma pessoa dentro do consultório. Esse orgulho eu tenho, eu amei essas pessoas, eu vi seus filhos nascerem, são pessoas da minha família, da minha gente. Quando se falou da minha neta, que eu tenho orgulho dela, da minha vida, da minha família, sim, e da onde eu pude transformar essas pessoas em gente do bem, vivendo aqui, tirando o meu sustento dessa grande família. Foi daqui que eu cresci e fiz a minha família crescer. O orgulho que veio dessas pessoas é por esse amor que a gente tem a todos entre nós. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de ter vindo para cá. Foi uma coincidência, foi um convite, o doutor Eugênio precisava de ajuda na época, ele era sozinho aqui, e nós viemos com uma intenção de ficar muito pouco tempo. Mas tudo foi crescendo, foi nos envolvendo, nosso lar é aqui. Eu costumo dizer que eu vou passear, eu vou para outros lugares, vou para Curitiba, vou para São Paulo, onde elas estão morando, mas quando eu chego na minha casa, eu cheguei no meu canto, no meu lugar, aqui. E esse agradecimento, eu não fiz nada, eu sinto como se eu fiz cumprir meu dever, a minha profissão, talvez até pudesse ter feito mais. Eu não senti preconceitos, nem como mulher, não ganhei diferente, nem como pessoa com deficiência física. Eu tive muito orgulho de conhecer todos vocês. Eu tive a satisfação e a felicidade
felicidade mesmo, o destino de ter chegado até aqui. Eu agradeço de todo o coração toda essa homenagem que eu acho imerecida, mas fico orgulhosa. Vou me sentir muito feliz de ver essas fotos, de sentir que isso foi uma coisa feita pela nossa prefeita, nossa amiga tão querida ali, que estimulou o nosso secretário de saúde, e dizer da saudade de conversar, de trocar ideia, de saber que essas pessoas que vinham me procurar conversavam às vezes coisas, não só de saúde, não só de medicamento, mas de coisas pessoais, problemas familiares, problemas que a gente podia discutir, podia falar, podia ter como um confessionário mesmo. E essa lida, esse saber que essa pessoa estava precisando naquele momento de uma palavra amiga, de um suporte e mesmo do medicamento, eu pude fazer isso com muito carinho, com muita alegria. Nunca estive de mau humor ou respondendo a algumas pessoas ou tendo alguma mágoa guardada, muito pelo contrário. Meu povo, vocês, eu amo vocês. Obrigada.